Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos voltar com um quadro aqui que ele sai e volta do canal, mas voltou, né? Finalmente eu tenho crítica de todos os filmes da Pixar nesse canal, depois de muito tempo prometendo eu consegui cumprir, né? E eu achei que o fato de eu ter conseguido cumprir essa promessa é oportuno para eu também trazer o meu ranking agora definitivo, pelo menos até agora, de todas as animações da Pixar. Vamos lá? Se você por acaso é novo no canal Disnéfilos, inscreva-se, deixa o like no vídeo para ajudar o canal a crescer ainda mais e agora bora descobrir quais são os meus filmes da Pixar que eu menos gosto e os meus favoritos nesse top alguma coisa. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar vocês que esse ranking aqui é baseado única e exclusivamente na minha opinião. Eu já fiz rankings da Pixar aqui no canal, dos piores e dos melhores, está desatualizado, mas naquele caso eu fiz uma média de notas de vários agregadores de crítica e não sei o que. Nesse caso, não. Nesse caso aqui é a minha opinião. Por isso eu já deixo a deixa aí para vocês também. Comentem a opinião de vocês no comentário, façam o ranking de vocês aí, tá bom? Eu tô muito curioso para ver todos os rankings diferentes, por isso então já deixo o ranking de vocês aí embaixo. E vamos começar bem rápido, eu não vou falar muito de todos os filmes, porque, primeiro, tem crítica de todos no canal. E segundo, porque são 26 filmes, se eu for falar muito de cada um deles, o vídeo vai ter 26 horas, tá? Então, vamos lá. Em 26º lugar, obviamente, a unanimidade, Carros 2. Eu gosto de Carros 2. Carros 2 é a prova de que a Pixar é um estúdio muito perfeccionista. Afinal, o seu filme mais fraco é um bom filme ainda, superior a muitos filmes considerados bons de outros estúdios por aí, né, Illumination? Mas é fato que Carros 2 tem os seus problemas, eu salientei todos eles na minha crítica, recomendo que assistam, inclusive, é um dos meus vídeos que tem mais visualizações no canal, acho super legal isso aí. Por isso, é unânime praticamente, Carros 2 é o filme mais fraco do estúdio. O 25º colocado faz parte da mesma franquia. Carros 3 é com certeza uma evolução na franquia Carros comparado a Carros 2. Inclusive, nega completamente a sequência anterior. Mas ainda assim, peca em alguns quesitos, fazendo do filme um filme bom sim, um filme divertido sim, mas não um dos melhores do estúdio nem da franquia. Em 24º lugar, o filme mais recente do estúdio. Lightyear era um filme muito esperado por mim e pelos fãs do estúdio, mas por causa da sua qualidade e também da estratégia de lançamento da Disney, o filme acabou fracassando miseravelmente nas bilheterias e também não agradou tanto nem público nem crítica. É um filme bom? É um filme bom, mas é um filme problemático. Por isso que ele acaba ficando para baixo na nossa lista. O 23º colocado é o filme Valente. Evidentemente, são dois filmes em um. Um filme muito bom e outro filme muito bom, que na hora de somar as duas histórias, as duas acabam não se conversando. É um filme muito pioneiro nos temas abordados, na maneira como constrói a história, mas ainda assim é uma prova de que a Pixar ainda não é tão boa quanto a Disney para fazer histórias de fantasia. Com certeza uma produção como essa nas mãos da Disney faria mais sentido do que nas mãos da Pixar. Em 22º lugar, Universidade Monstros. Um dos filmes mais engraçados do estúdio, é fato, que tem boas mensagens, bons assuntos para tratar, mas ainda assim eu não considero Universidade Monstros um dos melhores filmes da Pixar. Eu acho um filme desinteressante às vezes, sabe? Não é um filme que me pega. Apesar de ser sim um filme relevante, eu não gosto da maneira com que algumas coisas são desenvolvidas, algumas coisas nem são desenvolvidas pelo filme, por isso que eu acho que ele está entre as sequências e os filmes mais fracos do estúdio. O 21º colocado na nossa lista é o filme mais esquecido da Pixar, sem sombra de dúvidas. O Bom Dinossauro é um daqueles filmes que com certeza está no top 10 dos filmes mais emocionantes da Pixar. Isso é um fato. Mas a gente também não pode negar que é o filme que mais se escora na famosa maneira da Pixar de construir histórias, sabe? Aquela famosa fórmula da Pixar de construir histórias. Isso acaba deixando o filme previsível, clichê e um pouco mais do mesmo demais, sabe? O que pode atrapalhar no envolvimento. Mas ainda assim é uma facada de tão emocionante, é um filme lindo que tem boas mensagens, apesar de ser meio genericão. Em 20º lugar, um bom filme. Vida de Inseto é um filme que traz ótimas reflexões, que tem ótimos personagens, ótimas temáticas e é muito engraçado. O problema de Vida de Inseto não está no filme em si, porque é sim um bom filme. O problema é que a Pixar melhorou muito durante os anos, sabe? E foi fazendo filmes cada vez melhores, né? Há 10 anos atrás, Vida de Inseto estava no top 5 da Pixar. 15 anos atrás, vamos dizer, 15 anos atrás estava no top 5.
Com o tempo, a Pixar foi fazendo tantos filmes bons que Vida de Inseto acabou sendo deixado para trás. Mas não é para desmerecer esse filme não, porque é uma ótima opção do estúdio. Em 19º lugar, o pior filme da melhor franquia do estúdio. Toy Story 2, na minha visão pelo menos, é o filme mais fraco da melhor franquia da Pixar. Eu gosto muito do filme, eu me emociono demais com o filme. E não dá nem pra falar que o filme tem problema, sabe? Ele é sim um ótimo filme. Eu só acho que os outros são melhores. Esse é meu único problema com Toy Story 2. Me falta às vezes envolvimento emocional. Eu gosto da maneira com que o primeiro é o primeiro, né? Eu gosto muito do arco que é desenvolvido de conclusão no terceiro e também do arco de conclusão do próprio quarto filme. Isso que eu acho que o 2 é um filme que fica meio isoladão por isso, mas eu gosto muito de Toy Story 2. Toy Story 2 é a prova de que Toy Story é a melhor franquia de animação da história do cinema. Em 18º lugar, um dos filmes mais recentes da Pixar. Luca é um filme querido, é um filme gostoso, divertido, bonitinho, fofo, que tem também boas mensagens e é também um dos mais emocionantes do estúdio. Mas é um filme um pouco simples demais para aquilo que a gente espera de uma produção da Pixar. Não que seja ruim, muito pelo contrário, é um filme muito gostosinho. É que a Pixar é a Pixar, e o que a Pixar fez nas outras produções não dá para deixar atrás de Luca. Por isso que o Luca acaba ficando nessa posição. Em 17º lugar, Procurando Dory. Procurando Dory é a sequência de uma das mais amadas obras da Pixar, e eu gosto, sabe? Ele mantém o mesmo ar do original, o mesmo estilo de narrativa, ele é mais engraçado, um pouco mais enérgico, mas é fato que ele tem alguns problemas, principalmente no desenvolvimento do seu terceiro ato, sabe? Eu não gosto nem um pouco do terceiro ato de Procurando Dory, e isso acaba baixando demais o status do filme pra mim. Se não fosse o terceiro ato do filme, ele estaria bem mais alto nessa lista. Em 16º lugar, mais uma sequência da Pixar. Mais uma prova de que a Pixar vai bem nos seus primeiros filmes, mas não tão bem nas sequências. Os Incríveis 2 é um filme muito bom também. Apresenta novas tramas, traz uma ótima inversão de valores ali envolvendo o Senhor Incrível e a Mulher Elástica, tem ótimas cenas de ação, é um filme muito enérgico também, é um filme muito divertido, mas é fato que ele não é tão profundo e tão bem desenvolvido quanto o primeiro, não tem um vilão tão marcante e imponente quanto o do primeiro, e isso faz Os Incríveis 2 uma sequência um pouco abaixo do esperado, mas ainda assim, tecnicamente, é um dos filmes que mais chama a atenção da Pixar, e não é de se desmerecer, ele só tá um pouco mais para baixo na nossa lista, porque Pixar é Pixar, né, gente? Em 15º lugar, mais uma sequência. Toy Story 4, o último filme da franquia Toy Story, pelo menos por enquanto, sem considerar Lightyear, é aquele filme que ninguém pediu, mas já que a Pixar fez, a gente abraça e aceita, sabe? Eu gosto muito de Toy Story 4. É o mais engraçado da franquia, sem sombra de dúvidas, sem perder o ar emocionante que a franquia traz em si. Inclusive, obviamente, o desfecho de Toy Story 4 não é tão emocionante quanto o do terceiro, mas não deixa de ser emocionante. Se você é apegado com os personagens, com a franquia, você não tem como não chorar no final desse filme. Por isso que eu gosto demais de Toy Story 4 e considero ele também melhor que o 2. Em 14º lugar, Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, o filme mais subestimado do estúdio, na minha opinião. Muita gente considera esse filme como um dos mais fracos do estúdio, e sem sombra de dúvidas, ele é o mais esquecido, tirando o Bom Dinossauro. Eu acho que com o tempo os dois ali vão ficar dividindo esse pódio aí entre os filmes mais esquecidos da Pixar, o que é uma pena. O filme foi muito injustiçado porque saiu uma semana antes da pandemia explodir no mundo inteiro, acabou que ninguém viu o filme, quando ele chegou no Disney Plus chegou escondido e tal, aí ficou esquecido. Mas eu amo Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, é o filme da Pixar que eu mais me identifico, inclusive, tem mensagens super emocionantes, um final super imponente, marcante, emocionante também, por isso que eu gosto demais dessa produção. Merece mais destaque, merece mais prestígio, porque muita gente desmerece Dois Irmãos, na minha opinião, injustamente. É um filmaço da Pixar. Falamos dos 13 inferiores, agora vamos falar dos 13 melhores da Pixar, começando com Carros. O 13º colocado da lista é um dos meus filmes favoritos do estúdio, né? Eu tenho três Relâmpago McQueen e uma Cruz Ramírez aqui, porque eu gosto demais de carros. É muito legal a maneira com que eles criam esse universo dos carros, eu gosto bastante das mensagens que o filme traz em si, é um dos filmes mais arrepiantes do estúdio, a cena final de Carros é uma cena de louco, assim, sabe? De tanto que arrepia, de tanto que emociona, que deixa você prendendo as unhas na cadeira, e é isso que eu mais gosto dessa produção. Outro filme que eu considero subestimado, merecia também mais destaque.
12º lugar, uma das obras-primas do estúdio, Up, Altas Aventuras, é o filme que tem os primeiros 10 minutos mais marcantes da história das animações como um todo. Quem não chorou nos primeiros minutos de Up não tem sentimentos, isso é um fato. Depois o filme acaba ficando mais bobinho e não é tão grandioso quanto o seu começo, sabe? O começo sustenta muito mais Up do que o resto do seu desenvolvimento. Mas ainda assim é um grande filme, é um filme muito emocionante, muito bonito, muito tocante, merece uma posição de destaque na lista. Em 11º lugar, Monstros S.A. Muita gente considera esse aqui um dos melhores, eu sei. Eu gosto muito de Monstros S.A. e aqui eu vou ponderar mais uma vez uma coisa que eu já falei várias vezes. A Pixar é tão perfeccionista que seus melhores filmes às vezes não entram no top 10, sabe? Porque é muito filme bom pra avaliar ao mesmo tempo. Então, eu gosto de Monstros S.A. É um filme muito bom, é um filme muito rico, é um filme muito forte, é um filme muito emocionante. Também é um daqueles que faz a gente chorar demais, é um daqueles que é marcante por causa das mensagens e tal. Tem personagens que se tornaram ícones, né? Mas ainda assim, não é porque... Ele não tá aqui embaixo porque eu gosto pouco dele, ele tá porque eu gosto mais dos outros, porque eu acho os outros um pouco melhores em pequenos detalhes, sabe? A partir daqui é no detalhe. Por isso que eu acho que ele, nos detalhes, ele dá umas erradinhas que outros filmes acertam, por isso que ele tá aqui um pouquinho mais pra baixo na lista. O 10º colocado é o filme Viva a Vida é uma Festa. O filme mais emocionante da Pixar, talvez, junto com Toy Story 3, é difícil de você selecionar qual faz a gente chorar mais. Mas sem sombra de dúvidas, quando o assunto é choro, Viva a Vida é uma Festa é um rei no assunto. É emocionante, é marcante, as músicas são ótimas, o visual é lindo, é legal a maneira com que ele retrata ali a cultura do México, do Dia de los Muertos. É um filme muito forte, é por isso que está tão bem colocado aqui na nossa lista. Em 9º lugar, um dos filmes mais recentes do estúdio, Red Crescer é uma Fera, é uma das gratas surpresas da Pixar, na minha opinião. Um dos filmes mais relevantes no que diz respeito à temática e como abordar essa temática de maneira nostálgica e leve para agradar a criançada. É aquele tipo de filme que vai agradar muitas crianças, que os mais novos vão se identificar demais, mas que também vai agradar demais as gerações um pouco mais velhas. Tem mensagens para a criançada, tem mensagem para os pais, e tem também aquele final emocionante que a gente espera de um filme da Pixar. Eu gosto demais de Red Crescer é uma Fera, é a minha única nota 10 do ano até agora, né? É a minha única nota 10 do ano, né? O único filme nota 10 do ano ainda é Red Crescer é uma Fera, por isso que ele tá tão bem colocado na nossa lista. Em 8º lugar, mais uma nota 10, incontestavelmente, Soul é um dos melhores filmes do estúdio. Eu não preciso nem falar, né? A maneira com que ele aborda, as temáticas que ele quer abordar, é uma coisa única. Talvez seja o filme mais adulto da Pixar, isso é fato, né? Ele conversa demais com os adultos, tem uma coisa existencialista ali e tal, uma coisa meio reflexiva, às vezes até um pouco pesada. Se você não tiver nos seus melhores momentos da vida, você vai sair muito pesado desse filme, muito reflexivo, sabe? Porque ele realmente, ele gera esse tipo de reflexão sobre a vida, sobre os propósitos nossos aqui, sobre os nossos sonhos e objetivos, enfim, é um filme forte, é um filme grande, merece um lugar grande também na nossa lista. O 7º colocado também é um filme que, acho que grandeza e impacto são as palavras que resumem. O Wall-E traz em si mensagens fortíssimas sobre a humanidade, sobre meio ambiente, sobre cuidar do nosso planeta, sobre tecnologia e etc, sabe? E principalmente eu gosto demais de Wall-E tecnicamente falando, sabe? É muito genial você conseguir fazer um filme que tem ali praticamente 20 minutos sem diálogo nenhum, sabe? Robô conversando com robô através de barulhinho, a interação entre um robô quadrado com uma barata ser uma coisa fofa, sabe? Você criar apego por uma barata é coisa que só a Pixar sabe fazer. Sem contar nas ótimas mensagens e temáticas que o filme tem. É um dos filmes também mais adultos da Pixar, junto com Soul, um dos filmes mais fortes no que diz respeito à temática também, merece também bastante destaque. Agora, do 6º pra cima, pra mim, é muito difícil definir qual que eu gosto mais. O 6º colocado é uma das obras-primas do estúdio. Um Banquete, Ratatouille, é show de bola, cara. É uma delícia de filme, sabe? É uma degustação de filme. É um filme refinado, vou chamar assim, né? Eu gosto demais da maneira com que Ratatouille apresenta aquilo que ele quer transmitir pra gente, de uma maneira bem impactante, sabe? Inclusive, mais uma vez, a gente tem aquilo que só a Pixar sabe fazer. Fazer a gente ter apego por um rato. Fazer a gente não ter nojo de um rato cozinhando. Muito pelo contrário. Você vê as comidas do Remy, você fica com vontade de comer junto, né?
Eu elogiei demais Ratatouille no canal, recomendo que vocês assistam, porque é uma das obras-primas do estúdio, prova de como o Brad Bird é um diretor excepcional. O quinto colocado é um dos filmes mais emocionantes e que eu mais amo na minha vida. Apesar de eu achar Viva a Vida é uma Festa um dos filmes mais emocionantes da Pixar, Toy Story 3 é o filme do estúdio que mais me faz chorar. Chega num determinado ponto do filme, eu começo a chorar e não paro nunca mais. Eu só paro depois que o filme já acabou, depois dos créditos. De tão bem construído que é o arco emocional desse filme. Também tem boas temáticas, como todos os filmes da Pixar, boas reflexões e mensagens para ser transmitidas, e um ótimo desfecho de trilogia, que foi estragado pelo Toy Story 4, mas aí Toy Story 4 se desculpou sendo um bom filme também. Mas ainda assim, ninguém tira a majestade de Toy Story 3. O quarto colocado é mais um dos filmes da minha vida. Os Incríveis é aquele filme que eu sei praticamente todas as falas. Um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos, e eu acho que é a melhor animação de super-herói de todos os tempos, dá pra dizer? Briga muito bem ali com o Homem-Aranha no Aranhaverso, mas eu acho que eu prefiro Os Incríveis, né? No que diz respeito às temáticas abordadas, o Homem-Aranha é muito mais visual, técnica e o estilo de quadrinho, sabe? Esse aqui é muito mais mensagens e analogias e etc. Por isso que eu gosto um pouco mais de Os Incríveis. É um filme muito forte, que agrada demais as crianças. Eu sou a prova viva porque eu assistia aos Incríveis diariamente, né? Então, agrada sim as crianças e agrada os adultos, porque quando você cresce, você começa a perceber o que o filme estava querendo dizer e como o que o filme estava querendo dizer é de extrema relevância. Por isso está tão bem colocado nessa lista. Abrindo o nosso top 3, Procurando Nemo é o filme. É até difícil você encontrar adjetivos para você exemplificar, para você dizer o que é Procurando Nemo. É um filme magnífico, é um filme forte, é um filme emocionante, é um filme lindo, é um dos filmes mais engraçados do estúdio, além de tudo isso. É um dos filmes mais bem organizados no que diz respeito à condução da narrativa, talvez seja o mais organizado, o que melhor conduz a narrativa. Virou um ícone da cultura pop, por isso está tão bem colocado nessa lista e é um dos meus favoritos da vida, outro que eu sei as falas de cor também. Escolher entre o segundo e o primeiro lugar, para mim, foi a coisa mais difícil na hora de fazer essa lista, porque eu considero esses dois filmes duas obras-primas do caramba. Mas eu acabei optando por deixar em segundo lugar o primeiro filme em 3D da história do cinema, Toy Story. É um filme muito redondinho que, obviamente, a gente tem que levar em consideração a época que ele foi feito para você mostrar para uma criança, olha que legal, e a criança não tem contexto, ela vai achar que o filme é feio e que a história é simples, né? Mas não é, não tem nada a ver. O filme ele é uma revolução tecnológica, uma revolução técnica e uma revolução narrativa, principalmente dentro das obras da Pixar. Adoro a construção dos protagonistas, desse protagonista, principalmente quando a gente fala do Woody, que é um personagem ruim, é um personagem errante, que tem várias falhas e que vai aprendendo durante o filme, coisa que a Disney não fazia muito, sabe? Então eu gosto bastante do que Toy Story é como filme e de como ele marcou a história das animações e do cinema como um todo. Não é só uma animação boa, não é só um grande filme, é um dos maiores da história do cinema, por isso que está tão bem colocado nessa lista. E só não está em primeiro lugar porque Divertidamente é Divertidamente. Eu não tenho nem palavras para falar de Divertidamente. Talvez seja o filme mais rico da Pixar em criatividade, na hora de você criar um universo novo na cabeça das pessoas ali e tal, e como utilizar isso para transmitir algum tipo de mensagem para o público. Eu amo Divertidamente. É um filme que consegue equilibrar tudo, sabe? Ele é emocionante, ele é engraçado, ele é rico em mensagens, ele é rico em criação de universo, em visual, tecnicamente falando também, ele é magnífico, maravilhoso. Então, sem sombra de dúvidas, é a masterpiece da Pixar, na minha opinião. Às vezes eu oscilo, às vezes eu volto a botar Toy Story em primeiro lugar, às vezes eu volto a colocar Divertidamente em primeiro lugar. Mas fato é que os dois dividem esse topo da lista com muito merecimento. Divertidamente, na minha visão, hoje não é só o melhor filme da Pixar, como a melhor animação da história do cinema. E esse foi o meu ranking de todas as animações da Pixar. Eu quero ver os rankings de vocês aí nos comentários, então, repito, não esqueçam de comentar. E se você é novo no canal de Cinéfilos, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tem bastante conteúdo legal saindo no canal, vai ter mais top alguma coisa em breve, e tem bastante crítica legal para vocês assistirem também, então se tiver com o sininho ativado, vocês não vão perder esses vídeos. Deixa o like no vídeo para ajudar no engajamento do vídeo, para o canal continuar crescendo, e conheça minhas outras redes sociais. Lá você vai encontrar mais conteúdo e vai ficar por dentro das novidades do canal e do meu dia a dia, tá bom? É isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e
Falou!